Introdução à Econometria. Professor Alessandro Oliveira. Autocorrelação. Os tópicos a serem abordados são os seguintes. Primeiro, a definição do problema da autocorrelação, as consequências da autocorrelação, como detectá-la com testes de hipóteses e, por fim, como corrigir e ajustar os modelos. Autocorrelação, definição do problema. Para a gente entender razoavelmente bem o que é autocorrelação, a gente precisa entender um pouco dos princípios das séries temporais. Bom, os dados em série temporais são os dados onde você tem um indivíduo só, que pode ser uma empresa, pode ser um país, uma unidade de análise ao longo do tempo. Esse dado pode ser periodicidade mensal, anual, a que for necessária. Aqui o Woodridge está mostrando os dados dos Estados Unidos de inflação e desemprego, dados anuais de 1948 a 1996. A gente tem inflação, a gente tem o desemprego. Então, com essa base de dados, a gente roda os modelos em séries temporais. A série temporal basicamente se caracteriza pela inserção de um índice de T, que significa que a sua base está indexada ao longo do tempo. T igual a 1, 2, 3 até N. Esse N é o tamanho da amostra, né? Que muitos pode ser chamado de T grande, que é o tamanho da amostra, é o tamanho do número de períodos. Numa série temporal, o número de períodos é igual ao tamanho da amostra. Então a gente tem basicamente um modelo de regressão tradicional, Aqui um modelo de regressão linear simples, mas que a variável y está indexada em T, a variável x está indexada em T, e note que o termo de erro, está indexado em T também, porque ele tem que ser consistente com a indexação. Isso vale para qualquer modelo de regressão. O índice do T tem que ser o mesmo índice do Y. Então essa que é a diferença da série temporal, que a gente está indexado em T. É um modelo estático. Por que é um modelo estático? Porque ele modela apenas a relação contemporânea entre Y e X. Então o que acontece em X em T, ou seja, no momento T, está impactando via beta 1, é o efeito ceteris paribus nas séries temporais, em Y, também em T. Outros modelos mais complexos de séries temporais vão inserir uma dinâmica em que X pode ter um impacto ao longo do tempo em Y. O termo de erro ele é chamado nesse contexto de ruído branco, quando segue essas hipóteses, que o U de T é uma IID com média zero e variâncias sigma ao quadrado. Ela é independente e identicamente distribuído. Existem vários modelos que vão flexibilizar essa hipótese, inserindo, por exemplo, autocorrelação, vão inserir heterocidacidade nessa relação do U de T. Outras formas de modelagem no contexto estático é você inserir uma tendência e inserir sazonalidade. Vamos ver como é que funciona com a tendência. A tendência ela pode ser claramente vista quando você coloca um gráfico de uma variável y, nesse caso o Woodridge coloca output per hour, o produto horário do trabalhador nos Estados Unidos, do trabalho, ao longo dos anos. Então veja que está sempre crescendo. Isso é uma variável que apresenta uma tendência. Como é que o modelo vai modelar a tendência? Você insere uma variável T, que ela é artificial, é um artifício das séries temporais. Então, nesse modelo só tem tendência, não tem uma variável x outra, só T tendência. E a T é uma variável discreta que assume valores igual a 1, 2, 3 e vai assim por diante até o N. Ou seja,
O T é você que criou na sua base de dados, ela não foi coletado o T. O T ele é criado pelo pesquisador que sabe que está trabalhando com a série temporal. Então ele criou essa variável e adicionou no modelo de regressão. Nesse caso não tem variável x, né? Então, na verdade, como é que se interpreta isso, né? A gente tem uma variável que tem uma tendência, ela vai ter vai assumir um valor que é independente da tendência, mais um valor que muda de acordo com a tendência, cada período que se passa, e mais um choque para cima e para baixo, né? Esse é um processo chamado Trend Stationary, ou seja, é um processo estacionário da tendência, o processo estacionário tendência. É onde remove-se a tendência, na verdade. Quando você coloca, lembrando que o ceteris paribus, ele implica em decompor o processo, ou a variável y, em partes. Então, na verdade, ao decompor a variável y nesse fator, α1t, é como se eu tivesse, de uma certa forma, removendo do problema a tendência e deixando o resto de y ser explicado pelos outros fatores. Se eu não fizer isso, é claro, esse fator vai vir aqui para o termo de erro, né? Não está sendo controlado e isso pode causar muitos problemas, né? O α1 é a primeira derivada do yt com relação ao t, ele mede a mudança em y de um período para o próximo, é uma unidade, né? Então a simples passagem do tempo ceteris paribus, quando a variação do erro é igual a zero, o delta yt vai ser o yt menos yt menos 1, ou seja, é o alfa, né? Então, na verdade, quando eu passo de um período para o outro, que é o que está mostrando aqui, do yt menos 1 para o yt, o y se altera em α1, né? Porque aqui está aumentando uma unidade, e o y vai se alterar em α1, para cima ou para baixo, né? Ele sempre vai fazendo isso linearmente, né? Isso assumindo o ceteris paribus ao erro, se valer a média condicional zero, ou seja, essas coisas não são correlacionadas, daí a gente tem com LS a gente pode rodar isso, né? Vou mostrar um exemplo, um diagrama de dispersão. Aqui a gente tem aquela base, dessa vez no formato série temporal, do número de passagens aéreas vendidas, né? Numa ligação no Brasil, ao longo dos meses. Então eu tenho 102 meses aqui nessa base, tá bom? Então dá para ver né, claro, depende um pouco da forma como você exibe aqui, mas a escala do y, mas dá para ver que tem uma leve tendência negativa, né? Então, se você mandar o software ajustar uma curva, né, isso aqui é o chamado curve fitting, né? Você põe uma curva que é feita com mínimos quadrados, só que em regressão linear simples, né? E aí ele colocou o previsto do y aqui, né? E de fato, o y contra o t, né? Que é o eixo x. E de fato, a tendência é negativa, tá? Se eu rodo essa regressão, que é o que o software está fazendo, tá bom? Regressão de tickets contra t só, né? Aí dá esse resultado aqui, ó. A gente conhece já esse formato da regressão, né, nessa base time series, e ele está mostrando que o tickets é relacionado negativamente com o t. Cada mês, cada unidade de tempo está relacionado estatisticamente significante a uma queda de 32 bilhetes. Então, todo mês são 32 passagens aéreas vendidas a menos. É muito? É pouco? Né? A cada 10 meses, 320 para aquela rota, né? Então, a análise de sinal, né? Análise de magnitude do coeficiente, porque é linear, então a gente interpreta na escala de origem, né? Se o ticket estiver dividido por 1000, aí é outra análise que você vai fazer, claro, porque a escala aqui conta e é estatisticamente significante, tá? Esse modelo a gente já viu, ele pode ser rodado com regressores, então tickets contra PIB, atividade econômica, né? E P é preço, né? É o estado da concorrência das companhias aéreas. Então a gente já viu que é positivamente relacionado à atividade econômica e negativamente relacionado aos preços, tá? E se eu inserir a variável de tendência nesse modelo, nessa base time series, tá? Inserir a variável de tendência,
e agora ele veio com 64, não é mais 32. Olha que interessante, o efeito ceteris paribus de T é até maior, né? Ele era 32 quando estava sozinho na regressão. Mas agora que você está botando GM, GDP e P, você está colocando as duas variáveis, ele se tornou ainda maior, né? Ou seja, tem de fato uma tendência e é 64 passageiros a menos cada mês, todo mês, né? Uma aeronave pequena já começa a ser impactada aqui, né? Então você tem uma tendência à queda estimada, né? Se você rodar isso em logaritmo, como é que você interpretaria isso? Tá? Eu rodo log. A única coisa que eu não estou colocando log é a tendência. Tá? Daí eu vou explicar. A tendência, eu poderia rodar em logaritmo? Poderia, porque a tendência é um valor positivo, né? Então tirar o logaritmo de tendência. Mas não faz, assim, não é tão interessante, não faz tanto sentido quanto deixar a tendência. Os outros ficam todos log e a tendência fica em níveis mesmo. Por que isso? Você está vendo? Eu estou estimando a elasticidade PIB, né? A cada 1% de aumento no PIB está gerando nessa rota base série temporais quase 3% de aumento no número de bilhetes vendidos, de passagens aéreas vendidas. Cada aumento de preço, 1% no preço, me gera uma queda de 0,78% na demanda. E eu tenho uma tendência que ainda é estatisticamente significante. Como é que eu interpreto essa tendência? Cada unidade de tempo está me gerando uma queda de 0,0049% nos tickets. Tá? 0,0049 é muito ou pouco? Sim. Todo mês está caindo 0,0049. Né? É estatisticamente significante. Tá? Como a base é mensal, o T ele muda mês a mês, então é claro que o coeficiente vai ser assim. Então incrementou uma unidade em T, quantos por cento está variando a variável Y mais na periodicidade que você está querendo. Né? Você pode fazer um equivalente, e aqui o que eu fiz, né, é um teste de hipóteses não linear, na verdade, com relação a esse coeficiente. Né? Você faz um cálculo, soma com 1 e eleva a 12, né, que são 12 meses, depois tira 1, você chega a menos 0,058. Ou seja, cada ano, que aí eu estou levando a 12, né, cada ano está caindo 5,8% essa rota, ceteris paribus, independente do PIB e dos preços. Tá? É assim que se interpreta a tendência. Muito interessante, é um conhecimento muito importante que a gente pode obter aqui. Então, o que poderia estar causando isso aqui? Né? Uma coisa que vai além do que o PIB está mostrando. Né? Assim, o estado de... aquela rota pode estar com problemas. Né? A gente pode estar com uma crise, alguma crise que não está só se manifestando no GMGDP. Né? É alguma coisa ceteris paribus. Tá bom? Bom, continuando no nosso entendimento do que é um processo série temporal, e a gente vai descambar, lembrando, no que é a autocorrelação. Para entender a autocorrelação, eu preciso entender um processo AR. O processo AR é um autorregressivo. Tá? Ele envolve uma relação de Y, pode ser Y, mas pode ser qualquer variável, mas vamos pensar no Y, contra realizações dela mesmo no passado. Tá? Então os regressores, eles vão ser os regressores, as variáveis vão ser construídas a partir de defasagem da própria variável dependente. Então eu tenho Y contra defasagens. O que são defasagens? É o Y no passado. Se é uma defasagem, é YT-1, duas defasagens, três defasagens. Tá? Então aqui é um modelo autorregressivo de ordem 1. É um AR1. YT contra YT-1. Ou seja, o YT hoje contra YT em um período no passado, um período anterior. Né? Eu tenho uma defasagem só, e é o Y contra ele mesmo, contra ele no passado. Então, eu vejo o futuro repetir o passado. Não tem a música assim? Eu vejo o futuro repetir o passado. É isso aqui, ó, futuro repetindo o passado, mas com um ajuste. Né? Tá vendo um ajuste? Começa com Mi mais um gama vezes
o passado. Tá? E esse passado é o passado recente, né? O último ano, aí, o último mês. Né? Então o processo AR é isso. Sempre que você vira uma variável dependente contra realizações passadas, ou ela defasada, isso é um processo autorregressivo, nesse caso de ordem 1. Tá? Quais as hipóteses sobre o erro, que é a variável ET aqui? Né? O ET é uma sequência IID com média zero e variância constante. Então, sim, continua aquela hipótese, que pode ser uma hipótese muito forte para uma série temporal. Né? Aí a gente tem um processo mais geral, autorregressivo, que seria aquele que você coloca uma ordem maior. Né? Então, YT-1, T-2, T-3, T-4, T-P, que seria o ARP. Tá bom? Bom, o que é a autocorrelação? Tá? A autocorrelação, a gente vai analisar os resíduos, é a autocorrelação dos resíduos, é um processo autorregressivo da variável resíduos. Tá bom? Então, por exemplo, o AR1, o T, né, nosso modelo de regressão, que o erro é o U indexado em T, vai ser um ρ de UT-1 mais um errinho. Olha que interessante, o ruído branco continua aqui, é um outro erro, não é o UT. Isso aqui é chamado erro composto, tá bom? Que eu tenho o erro, o T, e agora eu estou quebrando ele em dois tipos de erro. Um erro do passado, com ajuste ρ, mais um erro aleatório para cima e para baixo, que é um choque, né? Que é um ruído branco. Para todo T, 1, 2, 3, 4, até o total da base, tá bom? O que é o ρ? Bom, o ρ é uma medida da associação da variável aleatória contra ela mesma, ou seja, a variável aleatória, que no caso é o U de T, contra ela mesma, nesse caso o T-1, contra ela mesma num período anterior. Né? Pode haver outros ρ se for um ARP, por exemplo, um R2, um R3. Tá? Então é entre 1 e menos 1. Né? Nesse caso, 1 e menos 1 seriam correlações perfeitas. Né? Uma medida de correlação. Né? Se for 0, significa que o T não tem nada a ver com o T-1, se ele for 0. Né? E aí o T vai ser igual ao ruído branco para cima e para baixo. E aí é a ausência de autocorrelação, entendeu? Então a medida de autocorrelação está no ρ. O ρ é que indica se o futuro repete o passado, com ajuste. Tá? Quanto maior o ρ em módulo, pode ser negativo ou positivo, mais importante é o passado com relação ao que se explica no futuro. Né? Então um choque que se propaga. Né? Então se eu tenho num determinado período, o ET, houve um aumento, um choque, pessoas resolveram comprar um produto, comprar passagens aéreas, né? Aí dá um aumento, isso aqui se incorpora no UT. O UT de hoje vira o T-1 de amanhã, né? Então ele já está aqui, ó, o choque de ET-1 se incorporou no T-1 e agora ele vai se propagar com um ρ, entendeu? Vai ter uma memória, vai se propagando, tá bom? O ρ ele mostra a influência de observações vizinhas, porque o UT-1 é vizinho, né? Tem uma certa vizinhança. Quando isso a gente está vendo uma correlação temporal, né? Quando a gente vê a correlação espacial, ou seja, você tem um país, você tem países e tem países que são mais próximos que outros, já existe uma econometria espacial em que você mede a autocorrelação espacial do erro. Né? Então essa é uma outra forma de analisar que a gente está vendo temporal mesmo. Tá? Agora, voltando no modelo, né, você tem o T, o ρ de T-1 mais o ET. Tá bom? O que acontece? O ρ ele vai impactar na variância do erro. Como? Olha, impacta a variância do erro e, por consequência, dos betas da regressão. Porque aqui a gente não está mostrando a regressão ainda, lembra? A regressão é YT é igual a beta 0 mais beta 1 xt. E aqui eu só estou modelando o erro. Né? O simples fato de haver um ρ vai impactar a variância do erro. A variância do erro não vai ser mais só um σ2 ao quadrado, lembra? Variância do erro, modelo de OLS, homocedasticidade, ele é um σ2 ao quadrado.
Tá, agora é o σ2 ao quadrado do erro, né? Do erro choque mesmo, aleatório, dividido pelo 1 menos o ρ ao quadrado. Ou seja, o ρ entra diretamente na equação de variância. Tá? Então o que acontece? Quanto maior o ρ, isso aqui vai cair e a variância tende a ser maior. Né? Tem mais variância do erro. E aí, quais as consequências? Né? A autocorrelação, ela não causa viés, da mesma forma como a heterocidacidade, ela não causa viés, né? Desde que a média condicional zero seja válida. O que é a média condicional zero? A esperança de U dado x. Né? Não existe uma relação, a esperança de U dado x é zero. Ou seja, não existe uma relação entre o erro e os x. Né? Se isso tiver certo, né, o que é uma hipótese forte muitas vezes, né, a autocorrelação não vai causar viés no OLS. Tá? Os econometristas estudam isso exaustivamente. Tá? Mas é igual a heterocidacidade. Mas também ela faz, da mesma forma como a heterocidacidade, ela vai inflar a estatística T se a autocorrelação for positiva. Tá? Reduz o erro padrão dos betas artificialmente. Tá? Então você vai ter novamente subestimação da variância dos resíduos. As estatísticas T não são confiáveis, vão ser altas, aumentando o risco de falso positivo na sua inferência estatística com relação ao quê? Aos betas da regressão. Você não quer isso. Né? Isso aí arruina qualquer estudo. Né? Porque se você está dizendo que uma variável x qualquer ela é relacionada com y, negativamente ou positivamente, isso é o seu estudo, você está querendo testar a hipótese e você consegue ver a significância estatística nessa hipótese, mas você está trabalhando com a série temporal e existe autocorrelação e você está fortemente no terreno do possível falso positivo. E aí? Como é que eu vou confiar nesse resultado? Pode ser que ele esteja certo, mas pode ser que ele esteja errado. Tá bom? Para complicar, a autocorrelação também superestima o R quadrado. Tá bom? Então é muito comum você ter base, principalmente em bases de dados muito pequenas, o cidadão apresentando os resultados com um R quadrado altíssimo, 0,9999. E as estatísticas T excelentes, p-valor baixíssimo, tudo maravilhoso, né? Quando você está sofrendo de autocorrelação, aí pode ter um problema. Pode ter, né? Não dá para dizer. Tem que ser mais conservador e tentar endereçar o problema. Tá? Outra questão é que é muito comum a autocorrelação afetar a média condicional zero. Aí ferra, né? Se não valer a média condicional zero, quer dizer, a relação entre U e X não for igual a zero, não forem correlacionados, aí eu vou ter viés. Viés de quem? Não é só da variância dos resíduos e dos erros padrões dos coeficientes, mas também agora do beta. O beta vai ser enviesado. Ainda é o pior dos mundos. Né? Então, quando é que essas coisas podem acontecer? Quando você tem um regressor, um X qualquer lá, que tem variabilidade temporal também. Ele varia também, entendeu? Ao longo do tempo. E aí, se o seu erro ele tem um processo AR e o seu X tem alguma variabilidade temporal, ele vai crescendo, ele é um AR também, imagina. Então eles vão ser correlacionados. Aí ferrou. Aí, se o X for correlacionado com os observáveis, aí a média condicional zero também não vale, aí você não tem nem beta, nem sigma ao quadrado, e nem as estatísticas T, está tudo sujeito ao falso positivo e ainda está estimando com viés. Tá bom? Então, como é que eu detecto a autocorrelação? Tá, vou usar da mesma forma como heterocidacidade, testes de autocorrelação. Vou citar alguns casos mais famosos aí. Tá? Primeiramente, o mais clássico é o Durbin-Watson. Tá? O Durbin-Watson é uma estatística que existe desde que o mundo é mundo, né? Que é feita para testar a autocorrelação, mas é só de primeira ordem. Né?
Então são 2 períodos ou 2 espaços geográficos vizinhos. Ele está só analisando se existe, se os erros, se os não observáveis, lembre-se que a gente está analisando sempre o U e o chapéu. Então se os resíduos são correlacionados, a gente está dizendo assim, se os vizinhos são parecidos, se tem a ver, se tem um efeito de vizinhança, mas são os primeiros vizinhos só. O segundo, o terceiro vizinho já perde, né? Ele não testa isso, né? Existe o teste alternativo de Durbin, que aí já é para qualquer ordem. Existe o teste Bright-Godfrey, também para correlação serial de qualquer ordem. E há outros testes para estimadores mais avançados. Tá? Então, não só todos esses aqui são para o LS. O teste mais geral de Kambi-Huizinga serve para vários estimadores, inclusive para estimadores quando tem variáveis endógenas, que são inclusão de variáveis instrumentais. Tá bom? O H0, então isso é um teste de hipótese, né? Todos esses testes são testes de hipótese. Qual é o H0? Que os resíduos, os distúrbios, né, os disturbances, são não autocorrelacionados, ou seja, não existe o efeito de vizinhança, seja ele de primeira ordem ou de várias ordens, né? Ou seja, a ausência de autocorrelação. Bom, esse H0 ele não é muito conservador, né? Porque todo teste de hipótese é basicamente você conferir uma confiança para H0, então 95% de chance para H0 de probabilidade, e 5% é a cauda do teste de que a H1, a hipótese alternativa, seja válida, né? Então, somente se observar valores da estatística muito altos em módulos, seja para a esquerda ou para a direita na distribuição de probabilidade, é que eu vou rejeitar H0. Bom, nesse caso, esse teste tem uma chance de falso negativo, né? Porque o que acontece? A gente está colocando muita areia para o caminhão da ausência de autocorrelação. Mas, poxa, você tem uma série temporal. É muito provável que a série temporal padeça de autocorrelação. Então, assim, uma abordagem conservadora é considerar que o ideal seria que o H0 fosse... existe autocorrelação, mas os testes não são feitos assim, tá bom? Então, para você não dar sopa para o azar, né, usando a linguagem coloquial, aumenta o nível de significância do teste, porque 5% é pouco para H1. Assim, mesmo que se você encontrar valores da estatística que são um pouquinho longe da cauda, né, mas não tão longe assim, aponta isso como sendo evidência de autocorrelação, ou seja, aumenta a probabilidade das caudas. Aqui o nível de significância eu estou sugerindo até 25%, alguma coisa assim, tá bom? Vamos ver os testes, tá bom? Então eu tenho aqui teste de Durbin-Watson, tá aqui, né? Estou rodando para aquele modelo das passagens aéreas, né? E esse teste ele é uma estatística D e deu um valor de 1.08. Abaixo de 2 significa autocorrelação positiva, né? Agora, acima de 2 seria autocorrelação negativa. Entretanto, abaixo de 2, muito abaixo de 2, indicaria a ausência de autocorrelação, né? O teste ele não tem uma distribuição de probabilidade, então ele acaba ficando um pouco prejudicado. Mas aqui você tem alguma evidência de autocorrelação, tá? Uma estatística mais interessante é a de Durbin, né? Sol Durbin, né? Ele tem um teste Q² que você pode colocar um número de lags que você quiser. Então, nesse caso, um lag, uma defasagem, né? Aí deu a estatística de 22. Ela é suficientemente alta para o p-valor arredondar para 0. Como a hipótese nula é que não existe correlação serial, na verdade a gente está rejeitando fortemente essa hipótese nula, ou seja, existe correlação serial, tá? Aí você pergunta, ela é positiva ou negativa? Nós vamos ver que não faz tanta diferença, porque você vai precisar fazer os ajustes nos erros padrões, que é o que causa o maior problema, né,
nas estimativas e na inferência estatística. Tá? Um outro teste é o teste do Breuch-Godfrey. Né? Aqui eu estou colocando 12 defasagens, então na verdade ele testa uma a uma dessas defasagens, né? E é pós-regressão, então da mesma forma como o teste do Durbin, você roda a regressão e roda a estatística, e daí você analisa os Q quadrados para os lags. Né? Então na verdade, para qualquer que seja o lag que está sendo colocado, está rejeitando fortemente qual a hipótese nula? Que não existe correlação serial. Então é mais uma evidência de que existe autocorrelação. Correlação serial ou autocorrelação é a mesma coisa, tá bom? Então só quer dizer que os resíduos são autocorrelacionados e aqui eu estou tendo evidências bem fortes, tá bom? Um outro teste é um teste Cambi-Hunzinger. Esse teste ele vale para vários estimadores. A hipótese nula dele é que a variável é um outro processo chamado Moving Average, né? Ou seja, também ausência de autocorrelação. Tá? Então aqui a gente tem um tipo de ausência de autocorrelação, quando a hipótese alternativa é que sim, existe autocorrelação no lag Q, maior que o Q. Né? Então aqui, olha, o interessante é que ele mostra duas subtabelas aqui. Né? A primeira é que o Q vai ser igual a zero, ou seja, eles são serialmente não correlacionados, os resíduos. Tá? Qual a hipótese nula? Que existe SC, Serial Correlation, existe autocorrelação, no range especificado. Então, de uma correlação com lags 1, ele rejeita a hipótese nula de Serial Correlated. Com lag de 1 a 2, aí considera os dois lags, né? Um autoregressivo de ordem 2, que aí inclui o T-1 e o T-2, também rejeita, 3 rejeita. Então de 1 a 4, de 1 a 12, quer dizer, incluindo os termos autoregressivos 1, 2, 3, 4 até 12, rejeita todos bem fortemente. E agora você quer saber onde é que está o lag, qual é o lag que tem a autocorrelação. Né? Então aí você vê do outro lado, o que a hipótese nula é que esse Q de autocorrelação, de correlação serial, é o lag anterior. Então, aqui eu rejeito na primeira, na segunda eu também rejeito que não tem autocorrelação. Então, eu rejeito, tem autocorrelação sim. Aí aqui eu também já estou começando a rejeitar que tem autocorrelação. Rejeito. Quando chega, a 1%, eu já não rejeito que a autocorrelação esteja presente no lag 4. No lag anterior. Tá? Então não rejeito a 1%. Como esses testes são muito não são bons em termos de conservadorismo, você pode levar isso até 0,25, por exemplo, que aqui olha, é o 9, olha, eu não rejeito que até o oitavo, que a autocorrelação esteja na ordem 8. De qualquer maneira, você conseguiu enxergar, olhando para cá, um padrão de autocorrelação. Bom, isso aí que importa para a sua inferência estatística. Você enxerga que essa base time series, ou rodando um modelo de passagens aéreas, ele é autocorrelacionado. Então você tem que fazer alguma coisa. Né? Aqui a gente está rodando agora esse mesmo teste robusto à heterocidacidade. Então é o mesmo Cambi-Hunzinger, só que para autocorrelação, mas agora ele é robusto ao que? A heterocidacidade. Então o teste ele permite a heterocidacidade. E aqui também a gente obtém as mesmas conclusões. Olhando para cá eu já tenho essa conclusão. Tá bom? Bom, o que fazer? Quais são os procedimentos? Tenho também duas abordagens, como no caso da heterocidacidade. O que fazer se eu detectei autocorrelação, como a gente detectou? Então, primeira abordagem para correção possível é você fazer o ajuste do erro padrão. Tá? E aí é chamado de estimação consistente à presença de autocorrelação. É Autocorrelation Consistent Estimator, um AC. Tá bom? Bom, se você fizer isso junto, fizer o ajuste da heterocidacidade e da autocorrelação, é possível? Faz os dois.
Isso é chamado Heteroscedasticity and Autocorrelation Consistent Estimator. Ele vai ter essa propriedade de ser consistente a um padrão de heteroscedacidade e autocorrelação. Tá? Então são todos ajustes na variância do erro, na variância dos betas para você fazer o teste. Isso é chamado estimador Newey-West da variância. Muito famoso, muito comum de ser encontrado na literatura. Tá? Se você tem uma base que tem problemas de heteroscedacidade e autocorrelação, faz o ajuste Newey-West. Esse ajuste ele não muda os betas. Tá? O beta continua sendo o beta do OLS, que é não viesado porque a autocorrelação não causa viés. Quando não é afetada quando não afeta a média condicional zero. Né? E daí, mas ela vai fazer o ajuste na variância do teste, na variância do beta. Tá? Bom, se você não confiar no estimador Newey-West e acha que é necessário fazer uma outra estimação dos betas, aí você pode usar uma abordagem Generalized Least Squares. Daí, o processo de estimação dos betas ele se dá conjuntamente ao processo de estimação da variância do erro. Então não é só um ajuste, mas é também uma modificação no padrão de estimação dos betas. E nesse caso, você tem que ter uma modelagem de como o erro funciona, os erros funcionam, para que isso não contamine a sua estimativa dos betas. Esse é o grande risco da abordagem GLS em vez da OLS hack. Né? Que aqui a gente tem uma OLS hack. Você roda os betas com OLS e roda a variância dos betas com o procedimento Newey-West. Na abordagem GLS, aí você não roda nem OLS nem hack. Você roda um estimador próprio e daí você tem esse risco de contaminação. Né? O que eu vou apresentar aqui agora é como a gente pode fazer o Newey-West numa regressão de tickets. Eu estou usando já a abordagem modelo log-log de tickets, logaritmo de tickets contra logaritmo de PIB, ou atividade econômica, e logaritmo de preço. Rodei o modelo e obtive esses betas com esses erros padrões. Tá bom? Bom, a gente está vendo que é ponto 43, ponto 10, 1.46 de erro padrão. Né? Para eu fazer o ajuste, tá? Eu preciso parametrizar, preciso informar para o estimador de variância um parâmetro, que é a chamada largura de banda. Tá bom? O Newey-West depende de um parâmetro chamado largura de banda. Então aqui eu não estou usando Newey-West, aqui eu estou usando o OLS sem ser hack. Tá bom? Vamos fazer o OLS hack. Para isso eu preciso fazer o setup da largura de banda. Tá? Então eu tenho um setup recomendado aqui por autores Baum, Schaeffer e Stillman. Tá? Eles falam o seguinte, olha que na literatura você vai encontrar pessoas usando o tamanho de banda de acordo com a periodicidade dos dados. Então se for trimestral você usa 4, se for mensal você usa 12, é o tamanho da banda, tá bom? É o BW. Você precisa desse BW para o estimador. Então você coloca lá, nossa base é mensal, então põe 12. Né? Uma outra forma é usar um kernel, uma função kernel chamada Bartlett, que aí o BW vai ser um arredondamento aí do Tsão, tamanho do máximo T da amostra, 102, elevado a 1/3. Então você só, claro, tem que ser inteiro. Né? Então a gente poderia colocar 12 e por essa função kernel Bartlett seria 5, que dá 4.67. O Green, que é um autor de econometria, na página 643 dele, do livro de 2007, ele sugere usar o Tsão elevado a 1/4, que aí no nosso caso daria 3. Então você pode usar o 4, o 5 ou 3, ou você pode usar um por um, uma abordagem pluralista de modelos e analisar os ajustes. Tipicamente esse ajuste ele não altera tanto se você usar o 4, 5 ou 3. Tá bom? Então eu vou usar o 3, o menor aqui, mas na verdade eu vou usar a abordagem do Green por preferência, mas você pode experimentar com outros. Tá? Então
vou rodar um comando que vai fazer esse ajuste New West AC para começo de conversa. Tá? Então aqui não estou usando mais o reg, agora outro comando do software é o ivreg 2. Então a regressão log vai ter o ajuste de New West. E aí meu BW, meu tamanho de banda, que isso aí você vai ler o paper do New West para você entender onde é que entra o BW. Tá? Mas ele vai fazer o ajuste nos erros padrões. Aí rodou, tá bom? Opa, aqui ó. Lembra que era ponto 43? Vamos lá, vamos voltar lá. Olha aqui, ó, era ponto 43, 108, 1.46. E agora? Ponto 52, ponto 13 e 1.84. Tá vendo lá? Então aumentou os 3, né? Aumentou os 3 esse ajuste AC. Pode ser que diminua um ou outro, tá bom? Não foi suficiente para tirar a significância estatística das variáveis, porque essas variáveis são muito fortes, né? A estatística delas é muito alta, muito forte. Muito evidente que essas variáveis causam o logaritmo do tickets, tá bom? E daí, esse é o ajuste AC, né? Eu poderia fazer o ajuste hack também. O ajuste hack implica eu não apenas ter a banda larga, mas eu pedir um VCE Hob, lembra? O VCE, estou escrevendo Hob aqui, é a matriz de variância e covariância dos erros. Ela vai ser robusta usando o estimador de sanduíche, né? Para fazer o controle da heterossedasticidade. Então aqui eu tenho a autocorrelação com a banda larga de 3 e heterossedasticidade. E aqui ele está mostrando, olha, estatísticas são robustas a heterossedasticidade e a autocorrelação. Tá? E agora deu 0.58, 0.10 e 1.63. Tá? Então esses são os erros padrões hack, tá bom? Quando você faz o ajuste New e West para controlar a autocorrelação e a heterossedasticidade. Tá? É um procedimento conservador frente a você simplesmente rodar o OLS. Aqui a gente está rodando o OLS hack, que é preferível. Tá? Então o que a gente viu nessa exposição? A gente viu a autocorrelação. A gente primeiro definiu o problema usando princípios de séries temporais, analisamos processos autorregressivos. Primeiro a gente analisou tendência, como é que funciona, analisamos processos autorregressivos, né, de ordem 1, de ordem P, e aí a gente falou assim, não, olha, o autocorrelação dos resíduos é justamente um processo autorregressivo no U. Quais as consequências? Ela vai inflar as estatísticas T dos testes de hipóteses, arruinando as inferências, né? Pode inclusive ter quebra da média condicional zero. Tá? Então, você tem um risco forte de falso positivo, que você está inflando os erros padrões. Tá? Então, como é que eu detecto isso? Com teste de hipóteses. Então, tem vários, desde o Durbin-Watson tradicional, Durbin, o Bright-Godfrey, o Campbell-Hunzinger. A gente viu que esses testes todos têm uma hipótese nula que não é muito conservadora, então, mesmo que se você tiver um p-valor de 0.09, por exemplo, considera que está rejeitando a hipótese nula, né? Porque dá sempre mais chance para a autocorrelação. Porque se você tem uma série temporal, é conservador dizer, olha, esse processo é provavelmente autocorrelacionado. A não ser que todos os testes de hipóteses sejam unânime dizer que é H0, que é ausência de autocorrelação, é a que prevalece, a não ser que nesse caso extremo é melhor você optar pela autocorrelação. E para você, caso haja autocorrelação mesmo, você tem que definir a banda, né, para um ajuste New e West, né, idealmente já controlando a chamada heterossedasticidade, que é a variância inconstante ao longo da reta de regressão, ao longo dos dados. Né? Então, para você corrigir e ajustar, você precisa fazer o setup da banda, da largura de banda, e aí você usa os padrões, aí o Green, ou os padrões recomendados, pode ser pela periodicidade também, né? E daí você ajusta os modelos, e assim você melhora as suas inferências estatísticas e pode
partir para conclusões mais acuradas do seu modelo de regressão.